Gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24. Vou te convidar a ficar em pé para, em reverência, lermos a santa palavra do Senhor. Josué capítulo 24, versos 14 e 15, dizem assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Até aqui. Vamos fechar os olhos? Vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra em nosso coração. Senhor, exaltamos o teu santo nome e reverenciamos o teu poder, a tua majestade. Reconhecemos que só o Senhor é Deus no céu e na terra, e não há outro nome a quem venhamos a invocar, senão o santo nome de Cristo Jesus, que é quem nos lavou, redimiu, quem nos perdoou dos nossos pecados e que nos dá a esperança da vida eterna. Obrigado por esse tempo na casa do Senhor, onde podemos trazer a Ti a nossa adoração, prestar o culto, meu Deus, e também nos assentarmos em volta da Tua palavra para nela meditarmos. E eu lhe peço, Espírito Santo, uma porção de graça do Senhor sobre o coração de cada um dos meus irmãos aqui. Meu Deus, para que essa palavra penetre no mais profundo, como a flecha, meu Deus, alcance o mais profundo do coração. Que essa palavra, meu Deus, alcance e produza o resultado para o qual ela está sendo ministrada. Que o Teu Espírito Santo fale de uma maneira pessoal e individual ao coração de cada um de nós aqui nessa noite. Aquieta os corações, eu lhe peço. Toda e qualquer preocupação, pensamento de distração, meu Deus, ou seta do maligno, eu lhe peço que o Senhor repreenda em nome de Jesus. E que estejamos concentrados diante do trono da graça para recebermos do alto tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Essa é a minha oração, lhe pedindo também graça, pois eu preciso do Senhor para transmitir essa mensagem em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido. Há poder nas palavras. Você pode repetir isso? Há poder nas palavras. Há poder nas palavras. Nós estamos o tempo todo diante de uma ferramenta, de um instrumento muito poderoso, que são as nossas palavras. E a palavra, nós sabemos que ela pode destruir ou pode construir. A palavra, ela pode promover o bem ou pode promover o mal. Uma palavra ofensiva, uma palavra ofensiva, ela pode ferir, ela pode causar o mal. Ao passo também que uma palavra de motivação pode erguer alguém, pode animar o coração de alguém para prosseguir na caminhada. De fato, sem dúvida, palavras podem construir ou destruir. E a Bíblia diz isso de uma maneira muito expressa, Provérbios capítulo 18, verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza come do seu fruto. Aquele que bem a utiliza come do seu fruto. E a palavra do Senhor, portanto, ela nos alerta a respeito do cuidado que temos de ter com as nossas palavras e da importância de uma boa palavra, do cuidado com o que falamos e de falarmos coisas boas. Isso não alcança, melhor dizendo, apenas nós mesmos, mas isso transborda para todos aqueles que estão ao nosso redor. A nossa palavra, ela produz vida na nossa vida e também naqueles que nos cercam, os mais próximos, parentes, os familiares, aqueles que estão dentro de casa, aqueles com quem nos relacionamos. As nossas palavras promovem mudança na nossa vida e alcançam aqueles que estão ao nosso redor. Josué era gente como a gente. Josué era gente como a gente. Esse homem, ele tomou uma decisão, que nós vemos aqui nos versos 14 e 15, onde ele vem renovar o seu compromisso com o Senhor, vem renovar o seu voto, vem renovar os seus votos diante do Senhor, perante toda a congregação de Israel, que ele próprio reuniu. Aqui no início do verso 24 nós vemos isso, e ele traz essa expressão, essa declaração, que é uma expressão tão significativa,
onde ele vem dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o significado dessa palavra dele é uma declaração que expressa um compromisso firme, um compromisso constante, um compromisso real com o Senhor. Deus, eu e a minha casa estaremos diante do Senhor, sempre. Deus, eu e minha casa, é inegociável a presença do Senhor. Nós não vamos abrir mão da presença do Senhor de maneira alguma. E o interessante é que Josué incluiu a sua família nesse negócio. É muito interessante isso, que Josué incluiu a sua família. Ele não disse, Deus, apenas eu servirei ao Senhor, ou eu assumo o compromisso. Ele traz a família dele, ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E isso me faz lembrar de Noé, porque Deus tinha um projeto também na vida de Noé, e Noé trouxe a sua família para dentro daquele projeto de Deus. Deus compartilhou com Noé um projeto da construção da arca, e ele trouxe a sua casa junto. Quando nós lemos em Gênesis, nós vemos Deus tendo um diálogo com Noé. Deus deu uma instrução e uma diretriz a Noé. Deus não falou com a família de Noé, Deus falou foi com Noé. Mas ele não deixou aquilo apenas para ele. Ele decidiu trazer a sua família junto e colocou a sua família dentro desse projeto que foi tão abençoador para a sua casa, que significou a salvação de toda a sua casa, dele, da sua esposa, dos seus filhos e da esposa de seus filhos, porque o resto da população da terra, a Bíblia diz que foi extinta, todos morreram. Aquele projeto salvou a sua casa, porque ele incluiu a sua família ali. A família, querida, é muito importante para Deus. A família é muito importante. E nós sabemos disso, porque nós vemos o empenho do diabo de uma maneira tão intensa em atacar a família, em desconstruir os valores da família, em macular a família, em promover divisão dentro da família, em separar a família, em causar contenda dentro de família. O diabo, ele investe todos os seus recursos e todas as suas forças e todas as suas estratégias para poder alcançar a sua família, saiba disso, para poder dividir a sua casa, para poder roubar da presença do Senhor os seus. Saiba disso, ele investe de uma maneira muito grande. E é possível nós vermos claramente o agir de Deus ao longo da história em famílias. Quando voltamos os olhos para a palavra do Senhor, nós vemos os homens e mulheres que foram usados por Deus. E a sua família certamente participou desses projetos, porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho, e a nossa família, esposa, marido, filhos, aqueles que estão próximos, nos influenciam de uma maneira muito grande. E nós vemos nas páginas da Bíblia as histórias de Deus operando através de famílias, através de homens, através de mulheres, através de filhos, através de pais. Família. Josué viveu, nós sabemos, num período patriarcal, em um tempo onde a palavra do patriarca influenciava toda a sua família, decidia os rumos da sua família. Esse era o período patriarcal. Hoje nós sabemos que a organização social, familiar do nosso tempo não é assim. Não vivemos nesse contexto da palavra do patriarca da casa, mas as suas palavras e as suas decisões, elas têm o poder de influenciar a sua casa de uma maneira grandiosa, sem dúvida disso, sem dúvida. O nosso estilo mudou, mas as palavras e as nossas ações influenciam a nossa família. E para que isso aconteça, querida, a decisão ela precisa de vir acompanhada de compromisso. A declaração, a decisão precisam de vir acompanhadas de um compromisso firme com o Senhor, de caminhar com Ele, para que realmente haja mudança, haja transformação. Eu não estou dizendo que você deve obrigar a sua família a seguir ao Senhor, não. Isso não tem nem é possível obrigarmos, mas é possível nós influenciarmos. Você não precisa obrigar e não há como obrigar, mas você pode declarar que no que depender de mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer amém? Você pode repetir isso? No que depender de mim, eu
e a minha casa serviremos ao Senhor. No que depender de mim, eu vou reunir as minhas forças. No que depender de mim, eu vou levantar mais cedo. No que depender de mim, eu vou estar na igreja. No que depender de mim, eu não vou falhar aos cultos. No que depender de mim, eu vou ensinar os meus filhos a servirem ao Senhor. No que depender de mim, eu vou dar exemplo dentro da minha casa de alguém que lê a Bíblia e que ora. No que depender de mim, eu vou levantar o nome do Senhor para que dentro da minha casa, todos aqueles próximos de mim saibam que eu tenho compromisso com Deus, que vale a pena andar com o Senhor, que Deus é um Deus abençoador, que a nossa vida é abençoada quando caminhamos com o Senhor. No que depender de mim, querido, entenda isso. A sua decisão e a sua declaração de que no que depender de mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ela pode produzir um impacto, uma influência inimaginável dentro da sua casa a respeito dos seus. Aqui o contexto de Josué, ele é semelhante ao nosso. Apesar desse homem ter vivido há milhares de anos atrás, o seu contexto é semelhante ao nosso. No início aqui do capítulo 24, nós vemos que ele reúne, volte seus olhos aí, verso 1, depois ajuntou Josué a todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel. Ele reúne o povo de Israel e agora começa a trazer à memória os feitos, os acontecimentos passados. O seu discurso começa assim, retomando a história. Ele enfatiza que o surgimento da nação através da vida de Abraão, verso 3, a chamada de Abraão, o que Deus fez, a promessa na vida de Abraão. Depois ele segue para os filhos, ele vai falar a respeito do tempo da escravidão no Egito, da forma miraculosa da libertação que Deus promoveu daquela escravidão, a caminhada, a peregrinação no deserto, a provisão de Deus, o cuidado de Deus para com a vida deles no deserto. E ele chega aqui no verso 14, demonstrando consigo uma indignação, sabe, porque depois de tudo que Deus fez, ele narra aqui até o verso 13, todas as promessas, todo o cuidado, todo o agir de Deus, depois de tudo que Deus fez, Israel estava adorando a outros deuses, Israel estava com o coração dividido. Repete comigo, coração dividido. Coração dividido. Josué vem dizer isso. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses. Josué relembra o povo tudo o que Deus fez, e agora mostra para o povo o momento atual. Um momento onde Israel estava adorando a Deus, e também com o seu coração inclinado aos deuses da terra, às divindades malignas, aos demônios que atuavam ali no meio do povo que habitava naquela região, porque a terra de Canaã não era habitada apenas pelos judeus naquele tempo. Havia outros povos ali, pagãos, outros povos que não tinham compromisso com Deus, e o coração do povo de Israel estava sendo atraído, coração dividido, querido. Josué estava exortando aquela geração ali, aquela geração que estava vivendo promessa de Deus nas suas vidas. No verso 13, nós vemos isso de uma maneira muito clara, onde Josué vem lembrar, porque Deus fez uma promessa lá atrás a Abraão que levaria esse povo a uma terra que mana leite e mel, os faria entrar e se apossar daquela terra. O Senhor veio renovando esse compromisso e Deus cumpriu essa palavra nessa geração aqui de Josué. E no verso 13, Josué vem lembrar o povo disso, onde Deus vem dizer: eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidade que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Deus havia feito a promessa a esse povo que os colocaria naquela terra abençoada, e eles haviam herdado, por essa palavra de Deus, herdado plantações que eles não plantaram, cidades que eles não haviam construído, ou seja, estavam usufruindo da promessa de Deus, mas ainda assim o coração estava dividido. E o discurso de Josué aqui foi para que o povo decidisse se posicionar, porque Deus não aceita adoração dividida. Deus não aceita adoração dividida. Servir ao Senhor significa algumas coisas, eu relacionei aqui: amá-lo de todo o coração, adorar somente ao Senhor, se voltar apenas para Ele, adorá-lo com exclusividade,
com exclusividade. Querido, o nosso adversário, o nosso inimigo, ele não exige exclusividade. Ele aceita que se acenda uma vela para cada um, mas o nosso Deus não. O nosso Deus, ele é um Deus de exclusividade. Ele deixa isso muito claro na sua palavra, que a adoração deve ser feita exclusivamente a Ele e não a outro. Não buscar outro, temê-lo e obedecê-lo acima de todas as coisas, reunir as forças e toda a energia e toda a vontade e disposição do coração para adorar ao Senhor. Nos dias de Josué, nós vemos aqui que o povo estava servindo a Deus e servindo também a outros deuses. E nos nossos dias, querido, isso não é diferente. Por isso que eu disse, nós vivemos, apesar de tanto tempo depois, um contexto semelhante. E hoje, nos nossos dias, a gente tem vivido um fenômeno diferente. Um fenômeno que nós olhamos para trás e não percebemos ele com tanta intensidade na história. É um fenômeno onde o homem tem se tornado seu próprio Deus. O homem tem se voltado para dentro de si, olhado e desejado a satisfação intensa do seu coração. O objetivo tem sido satisfazer a sua própria vontade, o seu próprio querer, apesar de... É um tempo esse que a gente tem vivido, onde Deus tem sido colocado em segundo plano, em uma segunda posição, porque em primeiro lugar tem estado o coração, as vontades, os sonhos, o desejo, aquilo que eu quero, o que eu penso, e a palavra do Senhor tem sido colocada um pouco de lado, porque nós vemos alguns que têm, quando são confrontados ou analisam a palavra do Senhor, se portam no sentido de dizer, está certo, mas eu penso diferente. A Bíblia está dizendo isso, não, mas eu acho que é diferente. E eu vou me portar de maneira diferente. A gente tem vivido um tempo assim, querido. Um tempo muito obscuro. Um tempo em que onde os corações estão divididos entre a vontade pessoal e a vontade de Deus. Um tempo onde se conhece qual é a vontade de Deus, mas se tem dado prioridade às vontades do coração. Houve um tempo em que as pessoas procuravam a igreja para servir a Deus de uma maneira intensa. Mas a gente tem visto hoje um tempo em que alguns homens têm buscado a igreja para poder serem servidos. Têm buscado na igreja serem servidos. Ser servido como? Por exemplo, estar em um lugar agradável. Estar em um lugar climatizado, como nós estamos. Estar em um lugar onde o assento tem um estofado agradável. Estar em um lugar onde há salas, por exemplo, para os meus filhos, para onde eles têm um tempo ali agradável e eu também tenho um tempo separado deles. Estar, por exemplo, em um lugar onde eu ouço uma música agradável, onde eu desejo ver um louvor bem executado, onde esteja tudo certo, onde haja uma boa programação, porque eu quero me entreter bem. Sabe, querido, nós temos vivido um tempo assim. Um tempo onde as pessoas, por vezes, têm buscado a igreja para serem servidas e não para servir. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele vem dizer em Mateus capítulo 20, verso 28, que Ele veio ao mundo para servir e não para ser servido. Ele diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas o Filho do Homem veio para servir. O Filho do Homem veio para se dar, veio para se doar. O apóstolo Paulo afirma essa mesma coisa, lá em Efésios capítulo 2, verso 8 a 10, onde ele vai dizer que nós não somos salvos por obras, mas nós somos salvos pela graça de Cristo Jesus, e para as obras, e para fazer obras, ou seja, para servirmos, para sermos úteis ao Senhor, no reino do Senhor. Querido, decisão mais ação significa resultado nas nossas vidas. Aquilo que nós queremos alcançar, nós devemos planejar, pensar e decidir e nos portar. Entenda isso, você foi chamado para servir. Você pode repetir? Eu fui chamado para servir. Eu fui chamado para servir. Nós vemos isso na palavra do Senhor. Eu e você fomos chamados para servir. E assim como Josué convocou Israel, convocou o seu povo para poder renovar um compromisso perante o Senhor, querido, você também precisa hoje decidir a quem você vai servir. Você hoje precisa tomar essa decisão e ela é muito importante. Entenda isso, o preço da obediência é a renúncia à nossa própria vontade. O preço da obediência ao Senhor é a renúncia
da nossa vontade, é o abrirmos mão do desejo do nosso coração, do nosso querer, do nosso tempo, para priorizarmos o Senhor, para cumprirmos o seu ID, para seguirmos de maneira genuína, verdadeira, a palavra do Senhor. E a sua decisão, eu quero te dizer, que a sua decisão vai nortear a sua vida e a sua casa. A sua decisão firme de seguir ao Senhor vai nortear a sua vida e a sua casa. Vai alcançar todos os seus. Tenha certeza disso. Nós vemos aqui que Israel, no verso 16, o povo respondeu a essa exortação de Josué de uma maneira positiva. No verso 16, volte seus olhos aí. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. O povo se posicionou, mas nós sabemos pela história que esse posicionamento do povo de Israel não foi firme, não foi um posicionamento concreto. O coração continuou ainda vacilante, e isso foi se refletir na geração seguinte. Porque se você virar 2 páginas aí da sua Bíblia, no capítulo 2 de Juízes, verso 10, verso 8, Juízes capítulo 2, verso 8, vai dizer que faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração aos seus pais, ou seja, aquela geração de Josué morreu. E a outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor. Nós vemos aqui, lá na frente, quando essa geração é recolhida, o reflexo da ausência desse compromisso firme aqui e constante dessa geração. Os filhos se desviaram do Senhor. A geração seguinte dos filhos se afastou do Senhor. O texto vai dizer que eles não conheceram as obras que Deus havia feito. Essa geração de Josué aqui, eles deixaram de ter esse compromisso firme no sentido de influenciar os seus filhos, de apresentar Deus aos seus filhos. E o reflexo foi na geração seguinte, uma geração que não conhecia o Senhor. Deus nos livre disso. Deus nos livre disso, em nome de Jesus, de deixarmos de influenciar a nossa casa. Deus nos livre de vermos os nossos filhos se afastando do Senhor, porque nós fomos negligentes em deixar de assumir um compromisso com Ele. Deus nos livre disso, queridos. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos encoraje a nos posicionarmos, a decidirmos e a nos posicionarmos para que eu e a minha casa realmente permaneça firmado diante do Senhor o tempo todo, no que depender de mim. Eu quero que você guarde isso. Você pode repetir? No que depender de mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir mais forte. No que depender de mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No que depender de mim, no que depender de mim, eu não abro mão. E isso é muito importante. Eu comecei essa ministração dizendo a respeito do poder da palavra, porque a palavra, ela tem poder, a declaração tem poder. Comece declarando e profetizando isso hoje dentro da sua casa. No que depender de mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus poderia ter criado o mundo de diversas maneiras, pelo simples estalar de dedo, mas quando voltamos os nossos olhos lá para o início de Gênesis, nós vemos Deus declarando, Deus profetizando palavras e as coisas passando a existir pelo poder da palavra do Senhor. Aquilo foi um exemplo que o Senhor deixou para nós. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança, e como pelo poder da sua palavra, a Bíblia nos diz isso, Salmo 33, verso 6, mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. O Senhor deixou para nós ali um exemplo, que a palavra tem poder. A palavra tem poder. Ele nos deu essa voz, querido, para declararmos, para profetizarmos. Por isso, assim como nós sabemos que a palavra produz vida e produz morte, comece a declarar vida dentro da sua casa. Comece a declarar, pelo poder que é no nome de Jesus, palavra de vida dentro da sua casa. Nós sabemos que a palavra do Senhor nos mostra em inúmeras passagens onde vem dizer a respeito do poder da palavra. Mateus capítulo 7, versos 7 e 8. A palavra do Senhor vai dizer: pedi e dá-se-vos-á. Pedi, clame
e dá-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se abre-lhe-á. Pedi e dá-se-vos-á. Pedi. Mateus capítulo 18, verso 18, o Senhor Jesus vai dizer: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será também desligado no céu. Há poder na palavra, querido. Creia nisso, creia nisso. O Senhor é aquele que move, e o mundo espiritual, a Bíblia nos ensina que ele é movido por aquilo que nós declaramos. Por aquilo que nós declaramos. Suas palavras, elas podem transformar situações que você não imagina. Sua palavra pode salvar a sua casa. Sua palavra pode salvar o seu casamento. A sua palavra pode salvar a vida do seu filho. A sua palavra pode transformar, pode salvar a vida dos seus pais, daqueles que estão ao seu redor, que não conhecem o Senhor. Meu querido, você deseja algum tipo de mudança hoje? Comece pela palavra. Comece por profetizar. Comece por proferir palavras abençoadoras em relação à sua casa. Palavras de vida, palavra de prosperidade, palavra de bênção. Deixe a murmuração de lado, deixe a reclamação de lado e comece a profetizar. Comece a declarar. Não basta somente ter fé no coração, é necessário abrir os lábios e dizer que há poder no nome de Jesus para ser desfeita toda a obra do maligno. Há poder no nome de Jesus para quebrar o jugo do inimigo. Há poder no nome de Jesus para operar libertação na vida do meu filho, na vida dos meus pais, na vida do meu cônjuge. Há poder no nome de Jesus para curar. De repente você precisa de uma cura nessa noite, ou alguém da sua casa precisa de uma cura nessa noite. Você quer ver mudança? Comece a declarar: há poder no nome de Jesus. Eu declaro vida. Eu declaro vida. Há poder no nome de Jesus para operar restauração, para abrir as portas que eu necessito. Há poder no nome de Jesus. Jeremias capítulo 33, verso 3, o profeta do Senhor vai trazer uma palavra que diz: clama a mim, responder-te-ei. Deus falando através do profeta: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, coisas que ainda você não imaginou, não viu. Clama a mim e eu vou te responder. Você precisa de uma resposta? Clama a mim, abra os seus lábios, declare, enche o seu coração da palavra do Senhor, para que você possa declará-la em nome de Jesus. Mas decida, querido. Como eu disse, a palavra ela tem poder. E nós vivemos em razão daquilo que nós plantamos. Então comece a semear uma boa semente. Decida hoje plantar semente boa dentro da sua casa. Através dos seus lábios, se posicionar como alguém que está disposto a servir ao Senhor. Se colocar de pé, assumir um compromisso verdadeiro, firme com o Senhor. Assim como Josué deixou esse exemplo para nós aqui. Amém? Eu gostaria de te convidar a fazer isso nessa hora. Se colocar de pé para juntos nós orarmos, juntos nós clamarmos ao Senhor. Hoje é dia de você renovar os seus votos com o Senhor. Hoje é dia, querido, de você renovar o seu concerto com o Senhor, o seu compromisso com o Senhor. Hoje é dia de você declarar, de você profetizar, de você se posicionar como alguém que realmente está disposto a servir ao Senhor. Feche seus olhos, eu quero orar contigo nessa hora. Você precisa de um milagre de Deus hoje, querido? É hora de declarar, é hora de profetizar. Deus, eu creio no poder que há no nome de Jesus. O Senhor tem poder de transformar a minha casa. Há poder na palavra, há poder nas suas palavras. Por isso, abra os seus lábios e comece a profetizar. E comece declarando isso: no que depender de mim, Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No que depender de mim, eu não abro mão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou pagar o preço que for necessário. Se essa palavra, se o Espírito Santo comunicou contigo, coloca a mão no seu coração. Se você está dizendo: Deus, essa palavra é para mim. Hoje eu quero renovar o meu concerto com o Senhor. E no que depender de mim, eu e a minha casa vamos te servir, Deus. Eu creio no teu milagre. Eu preciso da tua intervenção na minha vida e na minha casa hoje. E eu me posiciono como alguém que quer ver os milagres do Senhor dentro da minha casa. Eu não abro mão, eu tomo posse, eu declaro pela fé. Pai, obrigado pelo exemplo de Josué. Obrigado porque lá atrás esse homem se colocou de pé e decidiu se alinhar e assumir um compromisso firme com o Senhor. E o seu exemplo ficou registrado para nós hoje. Meu Deus, e nessa noite nós queremos fazer essa mesma declaração. Meu Deus, nos posicionarmos diante do Senhor para renovarmos o nosso concerto, a nossa aliança contigo. Para dizer, Pai, que no que depender de mim,
eu e a minha casa vamos te servir. No que depender de mim, eu e a minha casa estaremos diante do Senhor sempre. No que depender de mim, eu e a minha casa levantaremos o nome do Senhor, daremos a ti honra, glória, serviremos na casa do Senhor, teremos um compromisso firme com o Senhor, no que depender de mim. Pai, por isso, em nome de Jesus, desperta o coração de cada um dos meus irmãos nessa noite. Desperta, meu Deus, tira, ó Deus, dessa apatia espiritual, às vezes da sonolência espiritual desse tempo, em nome de Jesus, e aquece esse coração. Abra os olhos desse varão, desse homem, para ele se colocar de pé e saber que a sua palavra vai influenciar a sua casa. Para essa mulher, meu Deus, ter a consciência de que aquilo que ela declarar dentro da sua casa vai produzir vida, porque as palavras dela têm poder. Para esses meninos, meu Deus, declararem que na vida deles, na sua casa e a sua geração será firmada com o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, queremos a nossa casa rendida diante do Senhor, meu Deus, e queremos experimentar dos teus milagres na nossa vida. Opera, meu Deus, eu lhe peço, confirma essa palavra, meu Deus, com sinais e prodígios, para que o teu santo nome seja exaltado e seja glorificado hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.